E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do campo de tensão. Durante o escoamento de um fluido, as partículas fluidas ficam submetidas à ação de forças superficiais e forças de campo. As forças de campo são de longo alcance e atuam em todos os pontos do fluido. Também chamadas de forças volumétricas, são forças diretamente proporcionais ao volume da partícula fluida. Como exemplo, eu posso citar a força eletromagnética e a força peso. No caso da força peso, força que nos interessa neste curso, se você quiser calcular a força peso que age em uma partícula fluida, basta multiplicar a massa da partícula fluida pela aceleração da gravidade local. Sabendo que a massa da partícula é igual ao produto da massa específica ρ do fluido pelo volume correspondente, vemos que a força peso fica dada pela seguinte expressão. Então, nós temos ρ vezes G vezes o volume correspondente dV. Observe como essa expressão justifica o nome, força volumétrica, pois a força-peso, uma força de campo, é diretamente proporcional ao volume da partícula fluida. Sendo assim, eu posso escrever que a força-peso por unidade de volume é igual ao produto da massa específica ρ pela aceleração da gravidade local. Muito bem. Já as forças superficiais surgem devido à interação da partícula fluida com as demais partículas do fluido que a circundam, ou ainda devido à interação da partícula fluida com superfícies sólidas. São forças interatômicas de curto alcance, transmitidas através da superfície de contato. Sendo assim, vamos imaginar uma partícula fluida interagindo com as demais partículas do fluido que a circundam. Eu vou delimitar na superfície infinitesimal da partícula fluida uma área infinitesimal dA de contorno C centrada em P. Devido à ação da força superficial, eu posso representar esta força agindo em P orientada em certa direção e sentido, conforme eu ilustro no quadro. Analisando a figura, de forma geral, vemos que esta força possui duas componentes. Uma componente normal, orientada na mesma direção do versor N, um vetor unitário perpendicular à área infinitesimal dA e apontando para fora do volume da partícula fluida. E uma componente tangencial. A componente normal define a tensão normal, representada por σN. A tensão normal é dada pela seguinte expressão. Basta tomar o limite, fazendo a área dA tender a zero, da seguinte razão: dFn sobre dA. Muito bem. Já a componente tangencial define a tensão de cisalhamento, representada pela letra grega τ. A tensão de cisalhamento é dada pela seguinte expressão. Basta tomar o limite, fazendo a área dA tender a zero, da seguinte razão: dFt sobre dA. Muito bem. Observe as expressões obtidas. Vamos agora para as unidades adotadas. A unidade de força no sistema internacional é o Newton. Portanto, a unidade da força DF é o Newton. A unidade da área dA é o metro quadrado. Portanto, a unidade da tensão normal e a unidade da tensão de cisalhamento é o Newton por metro quadrado
ou, se você preferir, o Pascal. Muito bem? Agora, este raciocínio se repete para todas as porções infinitesimais de área dA que compõem a superfície infinitesimal da partícula fluida. Sendo assim, você pode imaginar um número qualquer de tensões agindo na superfície da partícula fluida devido à interação dela com as demais partículas do fluido que a circundam. Observe por este raciocínio como fica difícil definir o estado de tensão na partícula fluida. Felizmente, como estamos trabalhando com grandezas físicas vetoriais, nós podemos recorrer ao sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, pois são necessários apenas 3 planos quaisquer mutuamente ortogonais entre si, passando pelo ponto que representa a partícula fluida para definir completamente seu estado de tensão. Imaginando agora um cubo de volume infinitesimal no entorno do ponto Q, que representa a partícula fluida, nós podemos desenhar de forma geral, no plano infinitesimal de área dAx perpendicular ao eixo x, 3 forças. Nós temos a força orientada na direção do eixo x, dFx, a força orientada na direção do eixo y, dFy, e a força orientada na direção do eixo z, dFz. A partir dessas 3 forças e das definições apresentadas no quadro, nós podemos calcular nessa superfície de área infinitesimal a tensão normal da seguinte forma. Observe atentamente a notação. A tensão no plano infinitesimal de área dAx perpendicular ao eixo x, que atua na direção do eixo x, é igual ao limite, fazendo a área dAx tender a zero, da seguinte razão: dFx sobre dAx. Muito bem? Agora, na direção do eixo y, eu posso definir a tensão de cisalhamento. Portanto, a tensão de cisalhamento no plano infinitesimal de área dAx perpendicular ao eixo x, agindo na direção do eixo y, é igual ao limite, fazendo a área dAx tender a zero, da razão dFy sobre dAx. Logo, pelo mesmo raciocínio, a tensão de cisalhamento no plano infinitesimal de área dAx perpendicular ao eixo x, agindo na direção do eixo z, é igual ao limite, fazendo a área dAx tender a zero, da razão dFz sobre dAx. Portanto, neste plano de área infinitesimal dAx, eu reforço, perpendicular ao eixo x, nós podemos associar a tensão normal e as duas tensões de cisalhamento. Deixa eu colocar esse termo um pouquinho mais para cima. Portanto, aqui nós temos as duas tensões de cisalhamento. Muito bem, aqui está o XZ. De maneira análoga, nós podemos construir as 3 expressões para o plano infinitesimal de área dAy perpendicular ao eixo y. Para que a gente possa treinar essa notação, vamos escrever essas 3 expressões. Então vamos lá. Nesse cantinho do quadro. Então nós temos agora a tensão normal no plano infinitesimal de área dAy perpendicular ao eixo y, na direção do eixo y, é igual ao limite, fazendo a área dAy tender a zero, da seguinte razão:
dFy sobre DAY. Muito bem? Agora nós temos as duas tensões de cisalhamento. Então vamos lá. A tensão de cisalhamento tal no plano infinitesimal de área DAY perpendicular ao eixo Y, atuando na direção do eixo X, é igual ao limite, fazendo a área DAY tender a zero, da razão dFx sobre DAY. Muito bem? E por fim, nós temos agora a tensão de cisalhamento, eu reforço, no plano infinitesimal de área DAY perpendicular ao eixo Y, atuando na direção do eixo Z, é igual ao limite, fazendo a área DAY tender a zero, da razão dFz sobre DAY. Muito bem? Como eu disse há pouco, são necessários três planos quaisquer mutuamente ortogonais entre si, passando pelo ponto que representa a partícula fluida para definir completamente seu estado de tensão. Portanto, vamos agora para este plano. Então, agora nós temos o plano infinitesimal de área DAZ perpendicular ao eixo Z. Observe de forma geral a representação das forças. Portanto, eu posso escrever que, então vamos lá, a tensão normal no plano infinitesimal de área DAZ perpendicular ao eixo Z, agindo na direção do eixo Z, é igual ao limite, fazendo a área DAZ tender a zero, da seguinte razão: dFz sobre DAZ. Muito bem? Agora nós temos as duas tensões de cisalhamento. Então vamos lá. A tensão de cisalhamento no plano infinitesimal de área DAZ perpendicular ao eixo Z, na direção do eixo X, é igual ao limite, fazendo a área DAZ tender a zero, da razão dFx sobre DAZ. Enfim, nós temos agora a tensão de cisalhamento no plano infinitesimal de área DAZ perpendicular ao eixo Z, atuando na direção do eixo Y, igual ao limite, fazendo a área DAZ tender a zero, da razão dFy sobre DAZ. Muito bem? Observe as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. A partir, portanto, dessas 9 componentes de tensão, eu consigo construir uma matriz 3x3 que vai definir completamente o estado de tensão na partícula fluida representada pelo ponto Q. Essa matriz é construída da seguinte forma. Eu vou colocar essas 9 componentes da seguinte maneira. Na diagonal principal aparecem as tensões normais. Portanto, nós temos sigma xx, sigma yy e sigma zz. Completando cada uma das linhas, aparecem as tensões de cisalhamento. Portanto, agora nós temos a tensão de cisalhamento tal xy e tal xz. Aqui aparece na segunda linha tal yx e tal yz. E na última linha nós temos tal zx e tal zy. Muito bem? Observe a matriz que define completamente o estado de tensão na partícula fluida.
Voltando nossa atenção mais uma vez para o cubo de volume infinitesimal no entorno do ponto Q, representando aqui nossa partícula fluida, vemos que existem 6 planos onde as tensões podem estar distribuídas. Para localizar corretamente o plano de interesse, o plano de análise, basta observar sua posição no sistema de coordenadas. Por exemplo, digamos que você queira analisar as componentes da tensão no plano y positivo. Logo, você estará neste plano. Sendo assim, a partir desse breve raciocínio, temos aqui, portanto, plano y negativo. Aqui o plano x positivo, o plano x negativo, o plano z positivo e o plano z negativo. E, por fim, uma última convenção. Determinada componente da tensão agindo na partícula fluida pode ser positiva ou negativa. A componente da tensão será positiva quando a posição do plano e a sua orientação no espaço forem ambos positivos ou negativos. Por exemplo, digamos que a tensão de cisalhamento tal YZ seja igual a mais 100 Pascal. Isso significa que essa tensão está agindo no plano Y positivo, na direção do eixo Z positivo, ou ela está agindo no plano Y negativo, na direção do eixo Z negativo. Agora, se essa tensão de cisalhamento for igual a menos 100 Pascal, ela está agindo no plano Y positivo, observe agora o quadro, na direção do eixo Z negativo, ou ela está agindo no plano Y negativo, observe o quadro, na direção do eixo Z positivo. Observe, analisando a figura mais uma vez, que todas as componentes da tensão que eu ilustrei no quadro, nesta figura, são positivas. No entanto, tudo vai depender da situação analisada. Note ainda que, conhecendo a distribuição de tensões nos 6 planos ilustrados, você tem condições de determinar a tensão líquida ou tensão resultante em cada direção. E com isso, você obtém facilmente a matriz 3×3 que define completamente o estado de tensão na partícula fluida. E com isso, a partir daqui, você tem condições de determinar a força superficial resultante que age na partícula fluida. Muito bem? Para finalizar o vídeo, uma última observação em relação à tensão normal. Observe o quadro mais uma vez. Vamos analisar essa superfície infinitesimal. Se a tensão normal é positiva, ou seja, se ela aponta para fora do volume infinitesimal da partícula fluida, nós podemos chamá-la também de tração. Ao passo que, se a tensão normal for negativa, ou seja, se ela estiver apontando para dentro do volume infinitesimal da partícula, nós podemos chamá-la simplesmente de pressão. O mesmo raciocínio se aplica para as demais tensões normais. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.